Olá, queridos ouvintes, estamos aqui no primeiro e último episódio do podcast Web Diva e vamos falar um pouquinho sobre a obra e vida de Aloysio Azevedo e de Adolfo Caminha. Espero que vocês gostem. Aloysio Azevedo foi um caricaturista, jornalista, romantista e diplomata. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857 e faleceu na Argentina, em Buenos Aires, dia 21 de janeiro de 1913. Ele era filho do português David Gonçalves de Azevedo e doutora Emília Malha. Sua mãe havia sido casada aos 17 com um comerciante português, mas o temperamento brutal do marido determinou o fim do casamento. Depois, assim, deu início ao relacionamento com o pai de Aloysio. Ele estudou em São Luís até a sua adolescência, depois trabalhou como caixeiro e guarda-livros. Ele sempre teve também muito interesse pela pintura, pelo desenho e pela escrita também. Em 1876, ele embarcou para o Rio de Janeiro para encontrar o seu irmão mais velho, e acabou se matriculando na Academia de Belas Artes. Em 1878, ele volta a São Luís para tomar conta da família, e de lá começou a sua carreira de escritor com sua publicação em 1879 com o romance Uma Lágrima de Mulher. Com o passar do tempo, ele foi escrevendo obras maiores, como A Casa de Pensão e O Cortiço. Em 1895, ele foi diplomata e passou em vários países, entre eles Argentina, Itália, Inglaterra e Japão. 20 anos depois, Aloysio novamente foi morar em Buenos Aires. Dentre essas obras, tantas outras como Os Doidos, Flor de Lis, Caso de Horácio, dentre outras. Mas nós vamos falar sobre Casa de Pensão. Casa de Pensão é um livro de estilo naturalista, que a história é baseada em um crime ocorrido na cidade do Rio de Janeiro em 1876. A obra se inicia com o protagonista Amânico, que cresceu e viveu numa família rica que morava no interior do Maranhão. Sua infância foi bastante conturbada, porque seu pai era um severo e frio. Então ele apanhava na escola e em casa, além de ter contraído sífilis da sua ama de leite e ter uma mãe super protetora e sentimental. Todos esses fatores foram moldando o caráter frágil em Amânico. Chegando aos 20 anos de idade, ele decide cursar medicina no Rio de Janeiro. Como um típico jovem burguês, busca a cidade pelos seus prazeres, luxos e status. No Rio de Janeiro, Amâncio ficou hospedado na casa do Sr. Campos e sua esposa, que eram amigos de seus pais. Lá no Rio de Janeiro, ele acaba encontrando Paiva Rocha, um amigo do Maranhão, que fez assim ele engajar na vida boêmia, ou seja, festas, orgias e bebedeiras. Futuramente, Paiva apresenta o seu amigo João Coqueiro, que por sua vez ofertou a Amâncio um quarto na sua pensão. Amâncio então aceitou a proposta e a pensão era justamente o que ele mais procurava, uma farra interminável. Amâncio estava tão deslumbrado com tudo isto que nem percebeu que todos ali só queriam extorquir o seu dinheiro. João Coqueiro armou de casar Amâncio com sua irmã Amélia para ter parte do seu dinheiro. Caminhando agora para o final, a mãe de Amâncio avisa que o seu pai havia falecido e pede que ele vá ao Maranhão para visitá-la e cuidar dela. Assim, Amâncio armou de viajar escondido para ver logo sua mãe, pois não tinha muita pressa em se casar. João descobriu o que Amâncio faria e, para alcançar o fim, todos os meios lhe pareciam lícitos. No dia do embarque de Amâncio, um oficial acompanhado de policiais o prendeu. Campos até tinha intenção de ajudá-lo, mas recebeu de João uma carta embaraçosa que Amâncio havia escrito para sua esposa, a dona Hortência. 3 meses depois, Amâncio é solto e todos seus colegas universitários baderneiros levam-no para um almoço festivo no Hotel Paris, onde eles comemoram a saída do Amâncio e festejam. João se sente tomado pelo ódio e pela inveja e também por ter ficado como um vilão da história. Ele pega uma arma para tentar se matar, mas ele lembra para guardar para o fim da festa e encontrar Amâncio. Então João atira contra Amâncio sobre o seu peito, fazendo o mesmo falecer.
A mãe de Amâncio não aguenta esperar e não ter notícias do filho, e tratou de ir ao Rio de Janeiro, mas quando chegou lá, se deparou com a notícia do falecimento de seu filho. Agora vamos falar um pouco sobre a vida e obra de Adolfo Caminha. Ele nasceu em 29 de maio de 1867, em Aracati, no estado do Ceará. 10 anos depois, ele ficou órfão de mãe. Então se mudou para o Rio de Janeiro, onde viveu na casa de seu tio materno, e 3 anos depois ingressou na Escola Naval, onde estudou até 1885. Na função de guarda-marinha, viajou aos Estados Unidos. Foi uma viagem relatada em seu livro No País dos Yankees, em 1894. Já em 1888, ele trabalhou em Fortaleza, na Escola de Aprendizes Marinheiros, e foi um dos fundadores do Centro Republicano Cearense. Porém, ele acabou se apaixonando pela esposa de um oficial do Exército. Assim, em 1890, assumiu o cargo de amanuense. No ano seguinte, se juntou à padaria espiritual, responsável pelo jornal O Pão. Além disso, fundou a revista Moderna. Em 1892, se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista. Já em 1895, publicou seu livro mais famoso, O Bom Crioulo. Uma obra que gerou polêmica, pois a temática é a homossexualidade masculina. No entanto, o autor escreveu uma obra de cunho racista e principalmente homofóbica, como é possível verificar em suas respostas às críticas no artigo Um Livro Condenado, publicado em 1896. Na nova revista, onde afirma-se que um bom crioulo se estuda e condena o homossexualismo. Quase um ano depois, o romantista faleceu. Em 1º de janeiro de 1897, no Rio de Janeiro, por complicações causadas pela tuberculose. Agora vamos falar mais um pouco sobre o livro O Bom Crioulo. A obra começa com o personagem principal, que é Amaro. Ele é um escravo foragido que anseia ser dono do seu próprio destino. Ele é aceito como marinheiro, o que lhe permite realizar seu sonho de liberdade. E, pela sua competência, Amaro foi descrito como o título do livro, O Bom Crioulo. Dentro do navio, ele conhece Aleixo, um belo grumete adolescente louro de olhos azuis, por quem se apaixona. Amaro deixa de ser um marinheiro submisso e envolve-se em brigas para defender o seu amado. Embebeda-se e é castigado, mas que o obtém em troca de Aleixo é mais gratidão do que amor. Amaro arranja um quarto para si e para Aleixo na pensão de uma portuguesa, doutora Carolina, antiga prostituta que havia lhe salvado de uma tentativa de assalto. Assim, Amaro é transferido de outro navio, sendo o seu chefe extremamente rígido e dando-lhe folga apenas uma vez por mês, o que dificulta o encontro dos amantes. E para piorar, a doutora Carolina, num de seus caprichos, decide seduzir o adolescente, que se apaixona lubricamente por ela. Amaro é transferido para um hospital-prisão, onde mergulha no tédio e recuperação do abandono. Ao saber da suposta traição do garoto de olhos claros, Amaro fica extremamente enfurecido, fazendo assim ele escapar à prisão e ir ao encontro do adolescente. Ao vê-lo perto da sua pensão, ele o mata a navalhadas.